Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não importa. Independente do horário que você está me assistindo, seja muito bem-vindo ao Todas as Coisas. Nós estamos aqui hoje para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, amém? Antes eu quero orar com você e te dar uma dica, né? Toda vez que você for fazer o seu devocional, toda vez que você for estudar a palavra do Senhor, toda vez que você for ler um capítulo da Bíblia para estudar, para meditar, ora ao Senhor antes, peça a Ele para te dar sabedoria, para te dar entendimento. Ah, Bia, mas eu já sou craque. Independente de quanto tempo você está na igreja, independente do quanto você já conhece da Bíblia, ora ao Senhor antes, porque sempre tem coisas maiores para serem mostradas pra gente. Interceda pelo seu momento, interceda pelo seu estudo, tá bom? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esta vida que está me assistindo, pela minha vida, por este sábado maravilhoso, ó Pai, que o Senhor nos concedeu. Obrigada por mais uma semana que estamos encerrando. Agora nós queremos nos focar na Tua Palavra, queremos te pedir, venha, Senhor, nos ensine, nos oriente, fale ao nosso coração, não nos deixe sozinhos nessa empreitada. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? 1 Samuel, capítulo 16, vai falar sobre a chamada de Davi e o dia em que ele foi ungido rei de Israel por Samuel, pelo profeta Samuel. E é engraçado que Jessé, ele passa todos os filhos dele à vista de Samuel, para Samuel dar uma olhada, né, ver quem vai ser, mas Deus não confirma em nenhum dos 7 filhos que Jessé apresenta a Samuel. E aí, no versículo 11, Samuel pergunta, acabaram-se os jovens? Será que Deus me mandou no lugar errado? Samuel não falou isso não, mas ele perguntou, acabaram-se os jovens? E Jessé diz, não, tem um ainda no campo apacentando as ovelhas. E a primeira coisa que Deus me faz enxergar aqui é que Davi, ele era trabalhador. Não que os seus irmãos não fossem, mas o foco aqui é Davi. Davi, ele era trabalhador, Davi, ele estava trabalhando. E ao longo dos anos eu venho pensando muito sobre essa palavra, porque nós somos incentivados a pedir por exaltação, a orar por exaltação. As palavras que falam sobre exaltação, as pregações que falam sobre exaltação, elas são mais bem recebidas pelas pessoas, porque quem não quer crescer? Quem não quer alcançar um cargo maior? Quem não quer alcançar uma casa maior? Quem não quer alcançar um lugar maior na vida? Um lugar melhor? Quem não quer? Não estou te dizendo que você não pode aspirar isso. Não é isso que eu estou querendo te dizer. O que eu quero te dizer é quem você é, o que você sente, o que você fala, enquanto você ainda não chegou no lugar que você quer chegar. Porque eu tenho visto até louvores, palavras que insinuam que Davi, ele tinha um espírito que se sentia inferior aos seus irmãos, que colocam Davi como um murmurador no campo, enquanto apacentava as ovelhas. E quando eu leio a Bíblia, em nenhum momento eu consigo ver um Davi murmurador. Em nenhum momento eu consigo ver um Davi infeliz por ser apenas um pastor de ovelhas. Muito pelo contrário. Quando Davi, ele vai pra guerra, e ele vai pra guerra trabalhar, ele vai levar comida para os seus irmãos, e ele chega lá, ele vê Golias afrontando o povo de Deus, e quando ele tem aquela conversa com Saul, eu não vejo Davi dizendo, ai, rei, meus irmãos só me deixam no campo, só eu que trabalho no campo, só eu que sou... Não! Eu vejo Davi dizendo, rei, quando o teu servo estava lá no campo, e vinha o urso e o leão e pegava a ovelha, o teu servo tirava o urso e tirava a ovelha da boca do urso e do leão. Então, assim, eu vejo Davi falando com orgulho do tempo dele no campo, falando com orgulho do trabalho pesado dele, falando com orgulho do tempo em que, aparentemente, ninguém estava enxergando ele. Então, o que eu vim aqui te falar hoje? Eu não consigo enxergar a relação de murmuração com vitória. Eu não consigo enxergar Deus olhando para um homem murmurador e falando, esse homem é segundo o meu coração. Eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo enxergar que o fato de que
que Davi chegou até o trono foi porque ele ficou murmurando no ouvido de Deus o tempo inteiro. Não! O que eu vejo lendo a Bíblia é que Davi, ele chegou até o trono porque enquanto ele estava no campo, ele fazia o que ele tinha que fazer com excelência. Ele fazia o que ele tinha que fazer com zelo, com dedicação. Ele era um ótimo pastor de ovelhas, ele gostava daquilo que ele fazia. Tanto que ele gostava daquilo que ele fazia, que ele protegia as ovelhas de uma forma que nenhum outro pastor protegeria. Quem colocaria a sua vida em risco por uma ovelha? Quem chegaria na boca do urso e do leão e tiraria a ovelha? Ninguém, gente. Então eu não consigo enxergar uma relação entre ser um murmurador e alcançar a vitória mesmo assim. Vocês estão conseguindo me entender? Alguns anos atrás, eu estava conversando com a minha mãe, porque a gente tinha acabado de receber uma ligação de um pedido de ajuda de uma pessoa que só procurava a gente quando estava precisando. E eu, injuriada, falei, mãe, por que a vida é assim? Por que as pessoas só ligam pra gente quando estão precisando da gente? Por que só lembram da gente quando estão querendo completar a fileira, completar carro, completar isso, completar aquilo? Por que as pessoas só ligam pra gente quando um pregador fura e as pessoas têm prazer em dizer, só tô te convidando pra pregar porque fulano furou comigo? E eu perguntei isso pra minha mãe. E, na verdade, nem faz tanto tempo assim. E ela falou assim, filha, imagina se a gente não pudesse ajudar ou se a gente não servisse nem para esse momento difícil, quando as pessoas ficam sem ninguém. E aí, gente, eu achei que ela ia embarcar comigo na murmuração, mas ela não embarcou. Ela falou isso pra mim. Ela falou, imagina se a gente não servisse nem para esses momentos, hein? Imagina se as pessoas deixassem para chamar a gente no último minuto e nem no último minuto a gente servisse para ajudar. E assim, a partir daquele momento eu sempre brinco com os meus amigos dizendo que eu sou o step, que nós somos steps. E como boa aluna de letras que sou, que aprendi com os meus professores de linguísticas a andar com um dicionário no bolso, eu fui procurar o que significava, por que o step servia. Eu não dirijo, né? Não entendo de carro, fui saber para que o step servia. Eu sei que é um pneu que fica lá atrás, no carro, para quando o outro furar e tal, mas eu não queria saber o significado da palavra. E quando eu fui pesquisar sobre step, o site que eu pesquisei estava dizendo que o step é uma peça sobressalente, que o step ele é muito importante, porque ninguém faz uma viagem longa, ninguém vai para uma estrada perigosa, para uma estrada difícil, sem o step. O step ele chega a ser mais importante do que outras peças que estão no carro. Porque se a pessoa não tem o step, se ela tá sem o step, se ela não tem o step em momento nenhum, ela não encara o trajeto, porque ela não tem o step. Então o step é importante. Então depois que a minha mãe me falou aquilo, eu parei de reclamar sobre o fato de ser o step. Eu parei de reclamar sobre o fato de ser o menor. Eu parei de reclamar sobre o fato de não ser lembrada para sentar na mesa. Por quê? Porque quem tem que me ver já está me vendo. Quem tem que pensar em mim já está pensando em mim, que é Deus. Então, eu não quero te dizer que você não tem ou não merece chegar em lugares mais altos. O que eu quero te dizer é que faça o seu melhor onde você está. Dê o seu melhor fazendo o que você faz. Bia, mas eu só fico na porta da igreja. Mas eu só limpo a igreja. Mas eu só levo água pro pastor. Mas eu só dou uma saudação. Independente, gente. Faça o seu melhor aonde você está, aquilo que foi colocado na sua mão, seja o melhor nisso. Seja o melhor porteiro, seja a melhor tia da cantina, seja a melhor tia da limpeza, seja o melhor naquilo que você está fazendo, naquilo que Deus colocou. Porque vai chegar uma hora, e não vai ser uma hora fácil, mas vai chegar uma hora em que Deus vai precisar de uma pessoa valente. E às vezes aqueles que estiveram em foco todo este tempo não terão coragem para assumir responsabilidades que eu e você poderemos assumir. Então, eu quero te dizer, se você está no campo, apacentando ovelhas, com cheirinho de campo, seja o melhor pastor de ovelhas. Não só para pastor. Pense nisso figurativamente. Seja o melhor pastor de ovelhas. Seja a melhor pessoa invisível, sabe? Seja a melhor pessoa invisível. Seja o melhor menor. Porque Deus está te vendo. Quem precisa te ver está te vendo.
Então é isso, gente. Não murmure, não reclame. Davi não era um murmurador. Murmuração não nos leva a lugar nenhum. Murmuração não nos coloca no trono, tá bom? Seja uma pessoa zelosa, dedicada. Faça tudo para a glória de Deus. Que Deus abençoe seu dia. Compartilhem, comentem, tá bom? Nós estamos muito felizes com o apoio de vocês. Deus abençoe. Beijo.